Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é como vender seus diagnósticos e como ter mais lucro com os seus diagnósticos e como tornar de uma maneira geral seus diagnósticos sempre muito lucrativos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são as modalidades que eu já usei, né, para cobrar diagnóstico, ou seja, o que eu já fiz, o que eu já tentei, qual foi o resultado que eu obtive, quais são as estratégias que eu já utilizei, já vi outras pessoas utilizando e não deram certo, e qual é a estratégia que hoje eu utilizo e que também outras pessoas utilizam e é de uma maneira disparada entre os testes o melhor resultado encontrado quando se fala de ganhar dinheiro, de ter lucro com diagnósticos, tá? Falando da injeção eletrônica, da parte eletrônica como um todo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que, diferente de uma manutenção mecânica, a parte da injeção eletrônica ela é geralmente mais abstrata e o sistema como um todo ensina para o consumidor que o scanner resolve tudo, né? Então, o que acontece? A gente tem lá o nosso sistema, nossa cultura, indicando o quê? Por exemplo, programas de televisão, inclusive alguns canais do YouTube, entre outras coisas. Então a gente tem um sistema dizendo para o consumidor que existe uma ferramenta mágica que se chama scanner, e esse scanner ele é passado lá no carro do cliente e o carro é resolvido, ou ainda quem tem um pouquinho mais de senso, não é resolvido, porém ele indica claramente o problema, né? Ou seja, ele indica com precisão, com afinco, ficou em inglês, problem, mas tá bom, né? Então a gente tem uma mídia que aponta que o scanner é passado no carro e indica o problema quando não resolve o problema, né? E tem mais uma coisa, aqui a gente tem muita coisa entre essas etapas, né? E a mídia ensina isso para o cliente. Então o que o cliente entende? Que tu vai passar o scanner, inclusive ele pode ir no Mercado Livre hoje e comprar um scanner lá por R$80, né? E aí ele mesmo passa o scanner, né? Por que tu está cobrando 300, 400, 200 para passar o scanner no meu carro se o scanner custa 80 e tal? Enfim, acontece isso, né? Inclusive, se já aconteceu isso com você, do cliente perguntar por que você vai cobrar o scanner, por que é tão caro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir as histórias de vocês, porque a gente precisa fortalecer nossa classe. Então, ok. Esse é o contexto geral da coisa, né? O problema, a situação problema. Agora, deixa eu contar um pouquinho como que eu já trabalhei. Eu já trabalhei de diversas maneiras. Eu trabalhei o seguinte, só cobra o diagnóstico se o cliente não aprovar, né? Então vou botar aqui, ó, cobra diagnóstico se o cliente não aprova, né? Então eu já trabalhei dessa maneira, ó, faço diagnóstico para ti. Se tu não aprovar o serviço, a manutenção, aí você paga o diagnóstico. Se você aprovar, já está incluso o diagnóstico aí na operação, né? Por que isso é ruim? E por que isso é bom? Vamos fazer prós e contras, eu gosto de avaliar. Então vamos falar de prós e contras aqui? Prós e contras. Bom, prós, para quem está começando principalmente, isso facilita para o cliente deixar o carro, né? Então, facilita para o cliente deixar o carro, facilita aprovar, né? Porque afinal de contas, tu só vai cobrar o diagnóstico se o cliente não pagar. Então, se o cliente não aprovar. Então, esse é um prós, porque vai te dar mais serviços, né? Geralmente mais aprovações, tá? O que é contra? Contra é que as horas trabalhadas no diagnóstico não são remuneradas, né? Ou seja, não são remuneradas. E muitas das vezes
se trabalha dias e só se consegue cobrar por horas, ou às vezes nem isso. Então, prós e contras disso, né? Facilita aprovar os diagnósticos, mas contras, geralmente as horas trabalhadas não são remuneradas de acordo com o teu trabalho. E claro, isso às vezes também não dá para culpar o cliente, porque pode ser por culpa de processo, né? Não tem um processo bem definido para fazer diagnóstico, ou não tem um passo a passo. Enfim, isso também ajuda a atrasar o diagnóstico e, como consequência, baixar o lucro dele também. Então, já trabalhei dessa maneira, particularmente eu não gostei de cobrar o diagnóstico somente se o cliente não aprovar. Não gostei desse jeito, tá? Também já trabalhei com o diagnóstico, com um valor para fazer o diagnóstico, tá? Então, eu trabalhava lá, por exemplo, botava um preço, né? Ó, o diagnóstico é R$600. Na época, acredito que eu cobrava R$400 ou 500, não lembro. Aí o diagnóstico incluía uma série de coisas, né? Então, por exemplo, incluía scanner, incluía os itens básicos do osciloscópio, etc, 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 etc. Né? Explicava, ó, tem que fazer o diagnóstico, porque a gente precisa saber o que tem que trocar, só o que acusa no scanner. Já vai prestando atenção que isso tudo é processo de venda. Ó, o scanner vai apontar uma DTC lá, por exemplo, sonda lambda, mas se eu trocar a sonda lambda e o problema for o chicote da sonda lambda, aí quem é que vai pagar a sonda lambda? É você? Então tu vai explicando para o cliente isso, que o scanner ele aponta uma DTC, mas não necessariamente o que está apontando a DTC, o código de falha, é o que precisa ser trocado, né? E se ele está disposto a trocar o que está no scanner, e sem garantia que vai resolver, né? Então, esse é um jeito, porque daí, pô, é mais fácil pagar o diagnóstico, né? Porque daí eu já sei o que é e tal. Mas beleza. Quais são os prós e contras disso? Prós. Tu sempre trabalha remunerado, né? Então, trabalha remunerado, afasta os curiosos, isso daqui é importante, né? Além de tu trabalhar sempre remunerado, tu já afasta os curiosos, os caras que só querem que tu passe o scannerzinho, vai em outro lugar trocar peça, etc. Então, dois prós aqui na minha opinião: trabalho remunerado, afasta curiosos, né? Contras. Primeiro, tem diagnóstico que vale a pena e tem diagnóstico que tu passa muito tempo envolvido, por um preço fechado de diagnóstico. Então, vou botar assim, ó, contra, alguns dá muito prejuízo, né? Alguns dá prejuízo, ou seja, na média tu tem que tentar conseguir na média ficar bom, mas às vezes não ficava. Aí o que eu fazia? Por exemplo, para R$400, o máximo que eu posso levar é 1h30 para fazer o diagnóstico. Mais do que isso, eu já estou tendo prejuízo. Por quê? Porque lá na mecânica eu recebo a mesma coisa por esse mesmo tempo. Então, se eu levar mais do que 1h30 para fazer o diagnóstico, era mais fácil eu estar trocando uma pastilha, trocando um disco de freio, trocando um pivô, trocando uma bieleta, que eu ia estar ganhando mais. Então, isso tem que ficar nítido, tem que ficar claro. Pô, bieleta qualquer um troca, mas fazer diagnóstico, por isso que tem que ser bem cobrado, né? Mas claro, para ser bem cobrado tem que ter técnica de venda, é isso que eu quero trazer aqui para você. Então, beleza. Aí, se eu levar, por exemplo, 400, mas eu levar 5 horas, olha a diferença. Aqui a minha hora tá valendo 300, quase R$300, né? Aqui a minha hora tá valendo 100 e pouquinho. Aí tem que estudar, tem que pagar scanner, um monte de coisa para receber menos do que para trocar bieleta, não faz sentido, né? Então, abandonei este método também, né? Não abandonei ele. Mas tem muita gente que faz ainda, né?
Tem outros, mas foram testes menores e eu nem vou colocar aqui, tá? Aquele ali é o valor do diagnóstico e o reparo é a parte, né? Ah, sim. E qual era o principal erro que eu cometi aqui? Quando, por exemplo, eu levava 5 horas para fazer o diagnóstico e baixou muito o valor da hora, o que na minha cabeça eu pensava? Bom, mas eu vou compensar na manutenção. Né? Por exemplo, vai que o problema fosse corpo de borboleta, por exemplo. Só um exemplo. Aí eu somava a mão de obra da troca do corpo com a mão de obra do diagnóstico, mais a peça, para lá no final dar um KPI, ou seja, uma margem de lucro, né? Um markup ali agradável. Só que, eu estava me enganando. Por quê? Porque se eu fizesse só isso aqui também, eu ia receber muito mais de lucro. Então eu compensava o baixo lucro no diagnóstico na manutenção. Mas isso está errado. A gente não pode fazer isso. Porque manutenção, como eu falei, é um serviço mais crítico e precisa ser mais bem remunerado. Então hoje, como é que eu faço? Hoje eu faço um esquema diferente, tá? Isso daqui envolve o ponto de... Tem mais um também que eu tive um tempo que eu fiquei cobrando por hora. Então, era R$300 a hora e não tinha hora fixa. A pessoa tinha que me deixar aprovado ali, por exemplo, no mínimo 3 horas, R$900. Só que qual é o detalhe disso? Muita gente corre, né? Porque às vezes o problema do carro é simples, é uma bobina. Aí tu pedir pro cara já deixar R$900 pré-aprovado, também às vezes eu corri um servicinho bom que ia me dar um lucro legal, troca de vela, bobina e tudo mais. Então hoje eu usei um método, não é totalmente diferente, mas ele é bem diferente e graças a Deus vem dando muito certo pra gente, vem dando muito certo para diversas pessoas também que estão aplicando e posso te dizer o seguinte, primeira coisa, vivo mais tranquilo, né? Porque esse método também afasta os curiosos, afasta serviços que não vão dar lucro. 2, eu tenho lucro em todos os diagnósticos. E 3, os clientes ficam muito satisfeitos também como isso é proposto e do jeito que é ofertado. Mas eu acabei de ver aqui que a gente já está batendo o nosso tempo aqui do YouTube, então vou deixar isso para uma segunda parte. Qual é a sua missão agora? Vem aqui embaixo nos comentários e falar que você quer a parte 2. Se tiver bastante gente pedindo a parte 2, eu vou dar continuidade nisso daqui e entrego a parte 2 para você. Beleza? Um grande abraço. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, ficar por dentro de todos os vídeos e na parte 2 eu vou te dizer exatamente como que eu faço hoje e vou te dar também mais algumas dicas para você implementar isso no seu negócio.